Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé e iniciar o culto dessa noite com uma oração para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais um domingo diante da Tua presença, Deus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, com o Teu Espírito, Senhor, aqui neste culto essa noite, Pai, esteja nos abençoando, Pai, esteja nos falando, esteja nos tocando, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos continuar sentindo a Tua presença e o Teu amor aqui no nosso meio, Pai, que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Abra os nossos ouvidos, Pai, abra os nossos corações, para que nós possamos ouvir e aprender mais de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados e os nossos erros, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, por todos aqueles que não puderam estar aqui esta noite, Senhor, por todas aquelas crianças que ainda não podem vir a este local, Pai, e por todas aquelas pessoas que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Pode se sentar, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 22. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 20, amém? Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler os versículos 17 e 20. E diz assim a palavra do Senhor: O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Agora o versículo 20, e aquele que dá testemunhos destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, amém. Ele irá vir mais uma vez, buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, e nós vamos estar preparados para ir com o Pai. Você crê nisso? Amém. Nós vamos estar preparados. Não importa a pandemia, não importa os problemas, não importa nada nesse mundo. Tudo pode acontecer, mas nós vamos estar preparados em nome de Jesus, porque nosso desejo é estar com Ele. Amém? Aleluia. Vamos agora ver o videozinho para as crianças. As crianças ainda não podem estar conosco, então a gente vai ter um Momento Kids aqui e as crianças vão assistir de suas casas, amém? Momento Kids, amém. Olá, crianças, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar lá do Novo Testamento, uma história bíblica maravilhosa. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por alguma transformação, alguma mudança na sua vida? Eu já. Eu acho que todo mundo já tem passado por mudanças todos os dias. Mas a história de hoje fala de um homem que teve uma mudança tão grande na sua vida que até hoje ela impacta nas nossas vidas. Você já ouviu falar de Saulo ou Paulo? Isso mesmo, nós vamos falar da vida de Paulo, que foi transformada completamente quando Jesus alcançou ele. Que lindo! É uma transformação de vida. Mas antes, vamos para o nosso desafio, que está lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 31, que diz assim: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Marcos 13, 31. Fica ligado na história e veja como a vida de uma pessoa pode mudar quando Jesus entra no coração dela. Até daqui a pouco. Vamos lá para a nossa história? Esta história está lá no Novo Testamento, que diz assim, que Saulo era um homem religioso, um fariseu
Ele achava que qualquer um que acreditasse em Jesus estava espalhando uma mentira e deveria ser colocado na prisão e até mesmo condenado à morte. Saulo estava indo para Damasco para prender os seguidores de Jesus, mas de repente uma luz brilhante o cercou. Ele caiu no chão e uma voz lhe disse: Saulo, por que você é tão cruel comigo? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Vá para Damasco. Lá você será instruído sobre o que você deve fazer. Saulo levantou-se, mas estava cego. Então seus amigos o levaram para uma casa em Damasco. Saulo esperou lá por 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu. Então, enquanto isso, Jesus apareceu numa visão a Ananias, um dos seus seguidores em Damasco. Jesus disse para ele visitar Saulo e orar para que ele pudesse enxergar novamente. Mas Saulo está prendendo seus seguidores, disse Ananias, tremendo. Eu sei, disse Jesus, mas eu escolhi Saulo para falar de mim ao mundo todo. Ananias foi orar por Saulo. Jesus me enviou, disse ele, para que você possa enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Saulo pôde ver de novo e em seguida ele foi batizado. Jesus transformou totalmente a vida de Saulo. Ele deixou de ser um homem que perseguia os cristãos. Saulo se tornou um líder na igreja e falava a todos sobre Jesus. Até seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Crianças, que história linda, que transformação que Jesus fez na vida de Paulo. Jesus mudou ele completamente. Afinal, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Isso mesmo, como nós vimos na nossa história. Mas Jesus o alcançou e mudou a vida dele de tal maneira que não mudou só o coração, mudou o seu nome para Paulo. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem muitas cartas, muitas histórias que o próprio Paulo viveu. E nos ensina até hoje a como viver para Deus, para Jesus. E você, criança, quer ter uma vida mudada? Quer viver uma grande mudança? Que tal você deixar Jesus entrar dentro do seu coração? Ele quer entrar no seu coração. A palavra de Deus nos diz que ele bate na porta para entrar no nosso coração. E hoje ele está à porta da sua vida, te chamando e querendo entrar e transformar tudo que ele precisa transformar. Você quer isso para você? Vamos orar agora? Feche seus olhinhos aonde você estiver agora e ore comigo para que Jesus possa entrar na sua vida e no seu coração. Senhor Jesus, eu quero, Pai, que a minha vida seja totalmente transformada, como o Senhor transformou a vida de Paulo. Eu quero fazer a Tua vontade e falar da Tua palavra para todos aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Crianças, fiquem ligadinhos. Semana que vem voltaremos com novas histórias. Até mais. Tchau. Amém. Coloque-se de pé, vamos iniciar o período de louvor dessa noite, adorar esse Deus, e a gente vai declarar assim: até que Ele venha. Ele virá. Amém. Mas até que Ele venha, eu posso mostrar ao mundo que Cristo é a nossa esperança. Amém? Você crê nisso? Aleluia.
sou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até quando? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Aleluia! Ele é a nossa razão, Ele é a nossa razão, amém? Ele é a nossa razão, esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus maravilhoso que está conosco sempre, sempre. E Ele era desde o início e Ele será até o fim. Amém? Você crê nisso? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E naquele dia, ali naquela cruz, Pai, quando o Senhor morreu e depois o Senhor reviveu, nós sabemos, Pai, que nós temos a certeza de uma vida contigo, alegria plena no Senhor. E não há nada que vai nos parar, Senhor, não há nada, 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 Pai, porque nós estamos contigo. E nós podemos declarar hoje que o Senhor reina. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, e acima de tudo
esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Salva de palmas a esse Senhor. Poderoso esse nome é, esse nome é poderoso. Ele é cheio de poder. Ele é cheio de poder. E é por isso que eu posso dizer, Senhor, eu louvo o teu nome. O teu nome é maior, está acima de todo nome. O nome que é maior do que todo nome. Eu louvo ao teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Declare. Eu louvo ao teu nome, louvo ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que
Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Estamos mais uma noite na casa do nosso Deus, e eu não tenho a menor dúvida, eu tenho absoluta certeza de que o Senhor ainda há de realizar grandes coisas em nosso meio. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Algumas carinhas novas aqui que há tempo a gente não via, né? Como é bom a gente estar adorando e buscando o nome do nosso Senhor. Aos poucos, né, os cultos estão voltando. A gente teve algumas mudanças no decreto recentemente. Então, marido, esposa, pai e filhos podem sentar próximos um dos outros, ok? Tem aí as cadeiras, você pode ficar do lado do seu pai, do seu filho, ou da sua esposa, ou marido. Se não quiser também não tem problema. Mas a família pode sentar um pouquinho mais próximo. Os demais daí, fiquem nos seus lugarzinhos, que já está tudo conforme o decreto, amém? Irmãos, eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, antes de entrar na ministração. E a mensagem dessa noite está relacionada também com o que a pastora Valéria ministrou para as crianças, né? Sobre a grande mudança. E o tema da mensagem dessa noite é a principal mudança. Ou você pode talvez trazer para uma outra realidade, o que eu devo fazer quando a mudança chega, enfim, o que for melhor para o seu coração. Mas essa noite nós vamos falar um pouco a respeito desse tema, mudança, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, é muito bom nós estarmos na Tua presença, sabemos que o Senhor está aqui, e Pai, nós pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale grandemente ao nosso coração, que nós possamos compreender a Tua voz, que nós possamos entender a Tua voz, compreender a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas, para que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua graça, conhecendo ainda mais o Senhor. Como sempre temos dito, Pai, convém que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que a Tua palavra seja pregada com verdade, com intrepidez e com autoridade. Por isso, Senhor, mais uma vez pedimos, fala aos nossos corações, e que cada um que está aqui, Senhor, acompanhando essa ministração, possa estar com seu coração aberto para ouvir a respeito do Senhor e receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quem já fez uma mudança alguma vez na vida? Quem já fez? Legal. Mudança é fácil. Se for de casa ainda, misericórdia. Eu lembro que quando eu e a Valéria a gente mudou pela primeira vez, a gente morava num apartamento pequenininho, a gente falava assim, a gente não tem nada dentro de casa. Quando for fazer a mudança vai ser fácil. Até que chegou o período da mudança, e irmãos, a gente não sabia que tinha tanta coisa enfiada dentro daquele apartamento, que a hora que a gente mudou falou, misericórdia. Mudança na realidade é algo que, quando a gente faz, a gente percebe que ela é muito maior do que aquilo que a gente estava pensando. Claro que estou trazendo para a realidade de uma mudança de uma casa para outra, um apartamento para outro, um apartamento para uma casa, mas durante a nossa vida, acontecem também mudanças. E essas mudanças que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, às vezes para nos ensinar, porque pode ser que num determinado momento da sua vida você tenha desejo de fazer uma mudança, e depois você percebe que aquela mudança que você fez não era o que Deus tinha reservado para a sua vida. A verdade, queridos, é que com as mudanças nós sempre aprendemos, nós sempre crescemos. E tem mudanças boas, como também algumas vezes podem acontecer umas mudanças ruins.
A mudança, ela faz parte da nossa vida, e nós percebemos que a gente vive num mundo que muda, o tempo muda e as coisas mudam. Algumas coisas, por exemplo, como as estações, elas se repetem durante o ano, não é verdade? Que estação que a gente está hoje, irmãos? Primavera, é isso? Ainda estamos na primavera? Mas vamos entrar no verão logo, né? As estações, elas são as mesmas estações durante o ano, porém elas são idênticas ano após ano. Elas também mudam. Quando eu era mais novo, eu lembro que parece que o inverno era muito mais frio do que a gente vive hoje. O inverno hoje passa, você nem vê o frio aqui em Londrina. Uma semaninha, 2 dias, às vezes uns 2 dias de frio, um pouquinho mais aguçado, mas a gente não vê aquele frio que a gente via antigamente. A verdade é que mesmo as estações, por mais que elas sejam, tenham o seu período durante o ano, elas não são as mesmas. Amém? E nós, será que a gente muda? Sim ou não? A gente muda de casa, a gente muda de carro, a gente muda de roupa, a gente muda de emprego, a gente muda sobre um posicionamento, nós podemos mudar sobre conceitos e sobre opiniões, porém a gente precisa entender algumas coisas sobre mudanças, e principalmente as mudanças que Deus tem para a nossa vida. Você sabia que Deus, Ele é a favor da mudança? Você sabia que Deus, Ele permite que a gente passe por situações que envolvem mudança na nossa vida? E normalmente a gente vai falar sobre isso. Mudança não é algo assim, para você mudar você tem que renunciar a alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa, e às vezes alguma coisa vai doer, mas é necessário para que a gente cresça. Porque a principal mudança que Deus tem para a nossa vida é quando a gente nasce longe de Deus, com um coração pecaminoso, como diz a palavra de Deus, fazendo parte do reino das trevas, e aí a gente tem a oportunidade de conhecer o Senhor, e a gente recebe uma grande mudança na nossa vida. Nós mudamos do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Porém, uma mudança na vida de qualquer pessoa, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Se você, eu não faço muito isso, mas esse eu gostaria de fazer. Se você puder repetir, gostaria que você falasse assim: as mudanças na minha vida, elas podem ser boas ou ruins. Uma pessoa, ela pode mudar para melhor ou ela pode mudar para pior. Porém, para a gente não cometer o erro de uma mudança desastrosa, nós precisamos saber qual que é o propósito dessa mudança na nossa vida e saber que existem mudanças que vêm da parte de Deus. Amém? Se você está aí com a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo 15. 1 Reis, capítulo 12, versículo 15. Eu não passei. Já está aí, Francisco? Oh, que rápido! Eu nem passei os versículos para o Francisco, mas está aqui, 1 Reis capítulo 12, versículo 15, diz assim, o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Olha que interessante esse versículo. Aqui fala sobre uma mudança que vinha da parte do Senhor. E depois, se você puder ler todo esse capítulo, aqui está falando sobre Roboão, que era filho de Salomão. E Salomão ele morre, Roboão ele assume o trono, e o povo chega a ele, que era jovem, e fala assim: rei, você é o nosso rei agora,
facilita as coisas para nós. Basicamente, o que eles pediram para o rei foi isso, para que as coisas fossem mais tranquilas, para que tudo fosse bem. Mas quando a gente lê todo o versículo, você vai ver que Roboão, no lugar de ouvir as pessoas mais velhas que existiam naquela época, e deram uma orientação correta a ele, como por exemplo, ouça o povo, veja o que o povo tem. Sabe o que ele fez? Ele ouviu os amigos dele mais jovens, e os amigos falaram assim: fala que você vai ser um rei com a mão muito pesada. Se as pessoas reclamavam do rei anterior, agora vai ver quem vai ser você. E ele foi um rei que pesou a mão. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina que mesmo essa mudança vinha da parte do Senhor. Amém? Existem mudanças que elas acontecem para o nosso bem. Existem mudanças de escolhas que nós tomamos, que a gente acaba sofrendo consequências ruins por conta de uma escolha errada. A gente precisa entender que as mudanças, elas são comuns, que existem essas mudanças, mas nós precisamos buscar aquelas mudanças que vêm da parte de Deus. Amém? Eu falei agora há pouco, sobre uma mudança de casa. Porém, o que acontece quando você muda? Quem já mudou de uma casa para outra? Além de todo o trabalho que envolve aquela mudança ali, tudo muda. A padaria da esquina muda, o mercado que você ia muda, os vizinhos mudam os trajetos que a gente fazia para ir para o trabalho, ou para levar o filho na escola, ou para voltar para casa. Porém, muitas vezes essa mudança é necessária, e nós precisamos nos adaptar a essa mudança, porque ela é uma nova realidade na nossa vida. A Bíblia, ela dá um exemplo de um homem que, pela vontade de Deus, ele precisou mudar várias vezes. Você sabe quem foi esse homem? Ele foi um dos heróis da fé. Chuta aí quem que é? Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim, vou ler rapidinho. Então o Senhor disse a Abraão aqui ainda, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Voltando à questão da mudança, pensa aí na última mudança que você fez, quanto tempo faz? Tá? Agora, lembra aí quanto tempo levou para você assim adequar a sua nova casa à realidade que você queria, ou a expectativa que você queria. Eu lembro que a nossa última mudança, nós mudamos e levou quase um ano para a gente desencaixotar tudo, guardar tudo, de repente comprar um móvel ali que ficou faltando e poder colocar no lugar. E às vezes tem pessoas que estão levando muito mais tempo do que isso. Não é fácil, mas eu fico imaginando a vida de Abraão, que ele ouviu a voz de Deus para sair da sua terra, sair da sua parentela, e ele viveu uma vida de mudanças, morando em terras estrangeiras e mudando várias vezes da sua vida. Quando a gente observa a palavra do Senhor, eu estava vendo ali um pouco sobre essa mudança de Abraão. E Abraão, ele sai de Ur, da terra dos caldeus, ele vai para Harã, que era um grande centro comercial da época. Daí depois ele muda de novo, ele sai de Harã e ele se muda para Siquém. Depois de um tempo ele muda de novo, de Siquém ele se muda para Betel. Depois de um tempo, por falta de alimento, ele sai de Betel e ele vai para o Egito. Passa um tempo, depois ele muda novamente, ele vai para Betel. Depois de Betel ele vai para Hebrom. Depois ele é enviado ao Monte Moriá, onde ele precisava sacrificar o seu filho Isaque, e se muda para Berseba. Ao final da sua vida, Sara e ele são sepultados em Hebrom. Olha a trajetória desse cara. A vida dele foi uma mudança, só que era necessária
para que a vontade e a palavra do Senhor se cumprisse na sua vida. Não é à toa que quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que Abraão ele é considerado um dos heróis da fé. Será que você consegue pôr aí, Francisco? Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 12. Olha só, Abraão se dispôs a mudar, porque ele cria na palavra de Deus, de que a sua geração seria um grande povo e que ia dar uma terra que manava leite e mel, por crer na promessa do Senhor e cumprir o que o Senhor havia dito a ele. Ele é reconhecido na Bíblia como um dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, abre aí, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 12. Aí, beleza. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Segue. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto edificador é Deus. 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Descendência de Abraão. Só que por que isso se cumpriu na vida de Abraão? Porque ele obedeceu. E ele esteve disposto a mudar. Eu já vou falar um pouco a respeito disso, mas mudar é uma coisa difícil, não é fácil, porque às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. É aquela situação que você está acostumado, você está vivenciando, e de repente vem algo de fora que te obriga a olhar de uma maneira diferente, a de repente buscar um novo plano, um novo sonho, um novo objetivo, ou mesmo uma mudança devido a uma necessidade. A verdade é que toda a mudança, ela nos tira da zona de conforto. Mas, quando eu estou disposto a encarar a mudança que Deus tem para a minha vida, eu cresço. Porque o crescimento, ele vem através do conhecimento. E o novo conhecimento nós adquirimos quando nós estamos dispostos a mudar. Às vezes a mudança não é fácil. Não sei se você já tentou, vamos pensar assim, você vai ler a Bíblia durante um ano. Amém. Você colocou isso como meta. Só que você não está acostumado a fazer isso. Vai ser um desafio. Vai ser necessário que você tenha uma mudança na sua rotina, na sua forma de pensar. Se você não tinha um dia reservado ali, um momento, uma hora do dia reservado para aquele momento, você precisa começar a ter. Só que no começo tudo é muito fácil. Às vezes você está animado e fala, vai ser agora, esse ano eu vou ler a Bíblia, e vai lá, e vamos lá, e você lê no primeiro dia, e está tudo certo, e lê no segundo dia, e você lê no terceiro dia. Só que alguns dias depois, você começa a voltar à sua rotina. Você começa a ler a Bíblia ali 8 horas da noite, mas de repente 8 horas da noite é o horário do jornal, e você assistiu o jornal todo dia 8 horas da noite. Mas você começou a deixar de ler o jornal para você ter um momento ali a sós com Deus. Só que de repente 3 dias depois, 4 dias depois, uma semana depois, 2 semanas depois, tem um acontecimento aí no Brasil e vai passar sobre aquilo no jornal, e você fala, não, eu preciso assistir. Só que daí você dá a preferência para aquilo e de repente você deixa a palavra de lado. E sem você perceber, você começa a voltar e cair na rotina.
você não esteve verdadeiramente disposto a mudar. Porque a mudança, para que ela aconteça, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E às vezes a mudança dói. Só que não é porque ela dói que ela não faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Amém? Você acha que era fácil para Abraão viver como peregrino nessa terra? Quem já viajou sabe como que é. Você pode estar no melhor hotel, mas a tua mala sempre está meio bagunçada ali, as roupas nunca estão muito organizadas, você tem que procurar para pegar, e você sai e tudo. É muito bom, você está de férias, você descansa, mas uma semana depois, algum tempo depois, você não aguenta mais aquilo. As férias estavam boas, mas você fala assim: eu quero voltar para minha casa, eu quero pegar essa mala, colocar as roupas lá, depois de lavar certinho, e eu quero voltar assim, essa roupa está naquele lugar, essa está naquele lugar, eu quero voltar para a minha rotina. Eu fico pensando que Abraão não tinha uma vida muito rotineira. Às vezes a mudança dói, mas é necessário para que a gente cresça. Você pode dizer amém? É difícil quando a gente está acostumado com algo e a gente precisa mudar. Normalmente ela é dolorosa, ela nos tira daquela situação que a gente está acostumado. Eu falo sobre isso que eu vou falar é para mim, tá bom, irmãos? É difícil a gente mudar a nossa alimentação e viver uma vida saudável. Às vezes é difícil, para alguns mais, para outros menos, mas se a gente estiver disposto a fazer isso, a ter essa mudança gradativa, com o tempo as coisas mudam. E na nossa vida toda, se você parar para analisar, as mudanças, elas não acontecem no futuro, ou elas não aconteceram no passado. As mudanças precisam ser uma realidade no presente. Amém? Eu falo isso até sobre essa parte aí. Você quer viver uma vida saudável, mas daí um dia você escorregou. No outro dia você decide: não, eu vou voltar para o meu propósito. Ou você vai falar assim: já escorreguei mesmo, vamos voltar à vida normal. Voltou à rotina. Você não esteve mais disposto à mudança. Algumas pessoas, elas são muito mais resistentes à mudança ainda, porque elas não estão dispostas a sair dessa zona de conforto. Mas por outro lado, esse desconforto gera em nós crescimento. Toda a mudança gera um desconforto, porém sem desconforto não há mudança. Toda mudança gera um desconforto, porém sem desconforto não há mudança. Olha só que interessante. Quando o profeta Jonas, ele recebe lá a palavra de Deus para pregar contra Nínive, ele precisava sair da sua zona de conforto. Ele precisava ir para uma terra distante, pregar para uma cidade pelo qual ele tinha ouvido muita coisa e com toda certeza estava com medo de até morrer por conta daquela palavra que ele ia pregar. Ele precisava sair da sua zona de conforto, porém aquela mudança na vida de Jonas vinha da parte de Deus. Quando você analisa, você vai ver que Deus, ele trabalha com a cidade de Nínive. Tanto que Jonas, quando ele vai lá e efetivamente prega, a cidade se arrepende, se converte, e Deus não destrói aquela cidade. Mas Deus trabalhou muito mais no coração de Jonas. Porque quando Deus fala para ele: Jonas, a primeira vez, você precisa mudar. Jonas, você precisa ir para aquela cidade. Jonas, ele muda? Muda. Sabia que ele mudou? Só que ele só fez assim: Nínive é para lá, me dá a passagem para a cidade mais longe de Nínive, é lá, e ele muda para lá. Você percebeu que Jonas mudou? Mas ele não mudou dentro dos planos que Deus tinha para ele. Ele mudou dentro daquilo que era mais confortável a ele.
E às vezes a gente fala assim: Senhor, eu preciso mudar nessa área. E quando Deus fala assim: então vamos lá, você vai mudar. E Deus coloca uma situação na nossa vida que vai gerar mudança. A gente vê aquela situação e você fala: ixi, tá, eu vou, mas espera aí que eu vou mudar aqui por enquanto, depois eu chego lá. Jonas mudou para o lugar mais longe de Nínive possível. Diz a palavra de Deus, Jonas 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa para a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E ele foge de Nínive. Porém, lá na frente, em Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 4, depois que aconteceu toda aquela situação do grande peixe, foi engolido pelo grande peixe, foi vomitado pelo grande peixe, vem a palavra do Senhor para Jonas e fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu. Algo que eu quero chamar a sua atenção nessa noite: quando a gente lê sobre Abraão, a palavra diz que para que Abraão mudasse, ele precisava obedecer. O que Jonas fez para que efetivamente ele mudasse? Ele obedeceu. Não é à toa que a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que não obedecem a Deus e a palavra de Deus e depois ficam se sacrificando, seja seu corpo, seu tempo, sua vida, sua família, sacrificam várias coisas para tentar fazer com que a sua vida volte nos trilhos, volte ao normal, como se esse fosse o caminho mais certo, e na realidade não é. O caminho mais correto para a mudança é a obediência. Se eu estou disposto a obedecer, obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão obedeceu. Jonas a princípio não obedeceu, e ele sofreu as consequências do seu ato. Ele mudou, mas mudou para o caminho errado. Porém aqui ele fala assim, vá para contra a mensagem de Nínive, e Jonas obedeceu a palavra de Deus e mudou para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Você acha que foi fácil para Jonas? Eu acredito que não. Você já enfrentou alguma situação na tua vida em que você teve medo? Vou citar uma coisa boba aqui, tá? Mas às vezes acontece. Você está andando na rua, assim, normal, e de repente você olha do outro lado e você vê, sei lá, 2 pessoas vindo, que você fica com medo. Só que não tem muito onde você seguir. Você tem que continuar no caminho. E você tem 2 opções: sai correndo ou segue. Mas aí às vezes bate aquela vergonha, né? Nossa, vou sair correndo, vão achar que eu tive uma impressão ruim dos caras. E normalmente isso acontece mesmo. Não, então eu vou seguir, mas às vezes você segue com medo. Eu já vi, às vezes eu estava andando na rua, vinha uma mulher lá do outro lado, e ela atravessa a rua do outro lado assim. Eu penso, eu acho que ela teve medo de mim. É o que a gente pensa, né? Porém, imagina quando você precisa seguir e você sente o medo. Só que esse medo que eu falei agora, ele é muito simples. Imagina uma situação em que você precisa seguir e você sabe que você pode ser morto por conta daquele caminho ou por conta daquela decisão. De cara, muita gente pode pensar assim: não é Deus que falou comigo, eu posso morrer. E talvez possa ter passado isso pela cabeça de Jonas a primeira vez, mas na segunda, depois da experiência que ele teve, ele falou: quase morri na boca do peixe, no estômago do peixe. Então vamos lá, se for essa vontade de Deus para mim, eu aceito. E a cidade que ele percorreria durante 3 dias, ele percorreu durante 1 dia, e ele anunciava: daqui 40 dias Nínive será destruída. E o que aconteceu depois que ele obedeceu a palavra de Deus? Nínive se arrependeu. E a cidade de Nínive não foi destruída.
Só que Deus ainda tinha que trabalhar um pouquinho mais no coração de Jonas, porque ele, a princípio, ele não aceitou aquilo. Poxa, primeiro eu fugi, depois eu obedeci, aí Deus não destrói, que sacanagem. E Deus precisa ter uma experiência, fazer com que Jonas passe por uma experiência pessoal, para entender um pouco a respeito do cuidado de Deus. Porém, aqui a gente não está falando sobre esse trabalhar de Deus na vida de Jonas, mas sobre a atitude dele de estar disposto a mudar. Toda mudança gera um desconforto, porém sem desconforto não há mudança. A maior parte das pessoas sonham com coisas boas, não é verdade? Sim ou não? A maior parte das pessoas sonham com coisas boas, porém, essas mesmas pessoas não estão dispostas a pagar o preço para que aconteça a mudança. Você sabia disso? A maior parte das pessoas sonham com mudanças na sua vida, boas mudanças, mas infelizmente boa parte delas não estão dispostas a pagar o preço para que isso aconteça. Eu lembro uma vez uma propaganda, e assim, tem propagandas que são muito inteligentes, e ao final você vai entender propaganda do que é. Era um cara no emprego dele, e aquele emprego super maçante, ele cansado, estressado, não aguentava mais aquilo, e aí ele meio que debruça ali sobre a mesa, e ele sonha, ele no emprego dos sonhos dele, que não era aquela situação que ele vivenciava, sonha, acorda e volta para a realidade dele. A vida dele mudou? Não, continuou da mesma forma. Mas daí, na propaganda, no outro dia, ele faz a inscrição numa faculdade, num curso que estava relacionado com aquilo que ele sonhou, para que ele pudesse estudar para alcançar o emprego dos sonhos. Você viu a diferença? Aí, claro, a propaganda era da faculdade, né, gente? Para falar da faculdade, que era a melhor coisa do mundo. Mas o que me chamou a atenção é que muitas pessoas sonham, ai, como eu queria, só que acorda no outro dia pela manhã, vamos seguir a vida da forma que está, nada muda, é tudo igual, não estou disposto, 4 anos estudando, 3 anos estudando, você está louco, eu não vou fazer isso não. E continua com a vida, e a verdade é que 4 anos depois, provavelmente essa pessoa vai estar do mesmo jeito, porque o tempo passa. Mas as mudanças que vêm de Deus são mudanças que efetivamente permanecem. Você pode dizer amém? Eu não sei se Deus já falou ao seu coração alguma coisa sobre mudança, mas você está disposto a mudar? Então mãos à obra. Não fica só no sonho não. Está disposto a mudar? O que eu posso fazer para mudar e fazer isso que Deus tem para a minha vida? Ou algo que é um sonho que Deus colocou no meu coração. Eu não posso só ficar sonhando, eu preciso transformar um sonho em uma meta, em uma realidade. E a principal mudança na nossa vida, ela acontece quando os nossos olhos e os nossos corações, eles não estão mais focados apenas no que a gente vive aqui, mas na nossa eternidade. Vou falar sobre a principal mudança na nossa vida, o que pode acontecer na nossa vida. Essa mudança, ela é uma mudança que ela não acontece de fora para dentro. Ela é uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora. E o versículo que eu li há pouco tempo atrás aqui na igreja, e eu vou ler agora de novo, é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa principal mudança é conhecer a Cristo, saber que Ele me ama e que Ele tem um plano para a minha vida. Sabe por quê? Porque independente das pessoas que mudam nessa terra e conquistam o que elas puderem conquistar, a verdade é que tudo que a gente conquistar aqui nunca vai nos trazer a plena felicidade ou a alegria plena.
Porém, quando nós estamos dispostos a mudar o nosso coração e conhecer a Cristo, nós descobrimos que Ele me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Talvez, antes de conhecer a Cristo, você tinha um sonho, você tinha um plano, você queria mudar, mas depois de você ter um encontro pessoal com Ele, você descobre que aquele sonho, aquele plano que você almejava tanto, não é o propósito da sua vida. E o propósito da sua vida está no que o Senhor tem para você. Por que a gente percebe pessoas às vezes que estavam em grandes empregos, tinham bem dizer assim, uma história de vida, não é isso que eu quero falar, tinham assim uma perspectiva de futuro, de crescimento muito grande numa determinada área, e de repente conhecem ao Senhor, e falam assim: eu descobri que o meu sonho é ser missionário. Tá, mas missões, você vai passar às vezes fome lá no campo, dificuldade, não é uma situação fácil, pode ser perseguido, pode ser até morto, dependendo para onde você vai, mas é o que Deus tem para mim, e essa é a mudança que eu quero. Na minha família eu tenho pessoas que vivenciaram isso. Eu tenho um primo, Robson, fez fisioterapia, estava tudo certo, caminhando bem, mas ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. E um dia Deus traz a vida dele, a Aline, e eles estavam conversando. Deus me falou que eu vou ser um missionário. Deus também falou isso para mim. E se prepararam, então, no campo, fazendo missões até hoje. Já faz uns 10 anos que eles estão no campo. Mas talvez ele teria uma vida tudo certinha, aqui organizada, tudo certinho, ia ser uma vida muito boa, mas não ia trazer a plenitude, porque não era os planos e a mudança que Deus tinha para ele. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fala assim: eu sinto que não é isso que Deus tem para mim. Então o que você deve fazer? Primeiro, estar disposto a mudar, porque você pode ter certeza que se você pedir para o Senhor: eu quero mudar, eu estou disposto a mudar, e deixar o Senhor fazer essa mudança na sua vida, lembra que a mudança não é fácil. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, mas você pode ter certeza que ao final daquela luta, daquela labuta, você vai falar como Paulo: eu tenho certeza que eu combati o bom combate, fiz o que Deus tinha para eu fazer. E uma vez eu vi uma mulher falando que eu trago para a minha realidade, a melhor coisa que uma pessoa pode falar é falar assim: eu vivo os sonhos de Deus para mim. Olha que forte isso. Você tem condições de falar hoje: eu vivo os sonhos de Deus para a minha vida? Se sim, amém, glória a Deus. Se não, está na hora de a gente parar para pensar e ver qual é a mudança que Deus tem para mim. Às vezes a mudança começa literalmente de dentro para fora. Amém? Dentro dessa mudança, reconhecer que Jesus Cristo é a única solução para nós que somos pecadores. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e entender que esses pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Um dos grandes problemas dessa geração, uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso: não reconhecem seus erros. Acontece uma situação, você errou, e alguém vai questionar sobre o teu erro, e de cara você não fala assim: não, realmente eu errei. Você fala assim: não, a culpa é do outro, porque ele olhou para mim enquanto eu estava fazendo aquilo. É mais fácil. É mais fácil eu reconhecer que a culpa foi do outro do que falar assim: eu errei. Só que dentro dessa realidade que a gente está vivendo, sabe o que eu percebo dentro do meio cristão? Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar assim:
eu pequei. Eu sou pecador. Não, elas falam assim: eu errei. Foi um erro, foi um relapso. Foi uma coisa assim que aconteceu. Mas eu sei que Deus está comigo. Não, então beleza. Mas por que você errou? Ah, eu errei por causa daquilo. A janela estava meio aberta. Eu estava sentado aqui na frente. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E existem erros que são literalmente pecados. Errar, eu ia entrar por essa porta, errei, entrei pela outra, não conheci o lugar, isso é um erro. Eu sabia o que eu deveria fazer, eu não fiz, isso é um pecado. Nessa geração, muitas pessoas não têm reconhecido os seus pecados. Acham que eles são simplesmente erros, devido a situações externas que estão acontecendo na vida deles. Porém, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e entender que esses pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Para essa mudança, eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é a única solução para nós, que somos pecadores. Romanos capítulo 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Esse versículo é muito forte. Porque no filme, todo filme que você assistir, talvez que tenha uma pessoa que entrega a vida pelo outro, normalmente é um ato heróico, né? E ela entrega a vida por quem? Por uma pessoa que merecia viver até o final do filme. Então está ali acontecendo aquela situação e de repente aquela pessoa que tem a oportunidade de constituir uma família, de ter uma vida feliz, vai lá, o pai entrega a vida por ela e morre. E aí aquela moça continua viva, o filho continua vivo e segue o resto do filme e lembra do pai ou lembra da mãe. E o filme acaba assim. Mas você já viu um filme em que talvez o personagem principal morra pela pessoa ruim do filme? Complicado, hein? Esse cara que fez tudo errado o tempo todo, morrer por ele, você está louco? Se acontecer isso, você vai ficar com raiva. Mas a verdade é que Cristo, ele não morreu por aquele bonzinho. Ele morreu por nós que somos e éramos pecadores. A gente não merecia, queridos. Nós não somos merecedores de tamanha graça. Mas Deus, ele nos viu. E quando Deus olhou para nós, ele não olhou para o nosso pecado e para a nossa condição. Ele olhou porque Ele nos ama. E Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário por aqueles que são pecadores. Ele não morreu pelos bonzinhos. Foi o próprio Jesus que falou assim: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E a gente tem muita facilidade de tratar bem quem nos trata bem. A gente tem muita facilidade de elogiar quem nos elogia. A gente tem muita facilidade em cuidar de quem cuida de nós. Mas como é difícil tratar bem quem te trata mal. Como é bom elogiar uma pessoa que nunca te elogiou. Como é difícil elogiar uma pessoa que nunca te elogiou. Como é difícil você cuidar de uma pessoa que nunca cuidou de você. Às vezes um pai que abandonou o filho quando era criança. E na vida adulta, nos últimos dias da vida do pai, o pai reencontra o seu filho e o filho poderia simplesmente despejar tudo que ele tem no coração dele, porém alguns optam em cuidar. Essa mudança é uma mudança que realmente gera transformação. É muito fácil a gente mudar para aquilo que é bom, só que é difícil a gente aceitar uma mudança quando vai contra aquilo que a gente pensa ser o certo. Mas jamais, essa pessoa nunca foi boa para mim, sempre foi mal comigo,
agora eu tenho que aceitar e como se nada tivesse acontecido. Só que aí é que nasce o verdadeiro perdão, porque Cristo fez isso por mim e por você. Nós não merecíamos. Se Jesus olhasse para mim, ele ia falar assim: o Sander, não, você está louco, não vou morrer por ele não, pecador, mas não vou não, só que ele morreu por mim, mesmo sabendo como eu sou, e ele morreu por você, mesmo sabendo como você é. Agora seja sincero, você conhecendo a tua vida, você morreria por você? Se fosse para salvar você e de repente uma outra pessoa que você ama, talvez você ia falar assim: eu não mereço. Jesus sabia que a gente não merecia, mas ele morreu por nós. Essa é a verdadeira mudança. E por último, reconhecer Jesus, receber Cristo Jesus como nosso Salvador, através de um convite pessoal. João capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A principal mudança que pode acontecer na nossa vida é nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Eu deixo um recado para todos que estão vendo essa ministração. Existe um erro muito grande que falam aí fora: todos somos filhos de Deus. Mentira. Nem todos são filhos de Deus, não. Todos somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas esse versículo que a gente acabou de ler diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome. Você precisa receber o Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer no nome de Jesus Cristo. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essas pessoas têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Não caia nesse engano de pensar assim: todos nós somos filhos de Deus, todos os caminhos conduzem ao céu, porque a Bíblia diz que no céu há muitas moradas. Não caia nessa bobeira. O versículo é real, mas ele não está falando sobre isso. Existe um caminho, Jesus Cristo. E aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Os demais, ainda não. Amém? Tem um ditado que diz: ano novo, vida nova. Novos planos, novos sonhos, novos objetivos. E muita gente está pensando a respeito disso. Gente, esse ano de 2021, eu não quero nem ver mais. Eu quero para 2020. Eu quero para 2021 logo. Quero que tudo mude. Porém, uma vida nova. E presta atenção. Olha só. Uma nova vida, ela pode vir com uma mudança do ano, mudança de fora para dentro. Porém, uma vida nova, ela vem de dentro para fora. A vida nova, a nova vida, ela só pode vir de Jesus, Ele sendo o centro. Ele pode nos dar uma nova vida. Quando nós mudamos de dentro para fora, nós não perdemos os amigos. Lembre-se disso. Às vezes tem pessoas que vão falar assim para você: nossa, mas eu aceitei a Cristo, perdi os meus amigos. Não, você não perdeu. A mudança de dentro para fora só vai revelar quem são os seus verdadeiros amigos. Porque os amigos, eles não somem da sua vida quando você entregou a vida a Cristo. Os verdadeiros amigos, eles podem até não entender e talvez não concordar, mas vão respeitar a sua decisão. E vão ter a oportunidade de você apresentar o Senhor para eles. Eu já estou finalizando, mas eu lembro uma vez o testemunho de um pastor. Ele é pastor de uma igreja muito grande no Brasil. E hoje já tem igrejas espalhadas no mundo todo. E ele era um cara drogado, fazia tudo errado, vivia no mundo. E quando ele aceitou o Senhor, todos aqueles amigos dele, de cara ele falou assim: gente, eu quero que todos os meus amigos sintam o que eu estou sentindo, porque é a melhor coisa que eu fiz na minha vida
Só que ele falou que ele buscava os amigos dele e ele tentava apresentar o Senhor para esses amigos. Ele tentava passar o que ele estava vivenciando, aquela alegria para esses amigos. E esses amigos cada vez se afastavam mais. E no começo ele ligava para um amigo: oh, vamos na igreja hoje? Não, obrigado. Oh, não, obrigado. Mas chegava uma hora que ele ligava para o amigo nem atendia. Tocava, caía, tocava, caía. E aí ele entendeu esse princípio, que quando nós aceitamos a Cristo, ou quando nós aceitamos uma mudança de vida, os nossos amigos, eles não somem, apenas são revelados aqueles que verdadeiramente são os nossos amigos. A principal mudança na nossa vida, ela só pode ser gerada por aquele que não muda. Presta atenção nisso. A principal mudança na nossa vida, ela só pode ser gerada por aquele que não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você está tentando mudança, você está olhando para uma mudança ou tentando uma mudança baseado em alguém que muda? Faça isso não. Tem muitos livros de autoajuda que vão orientar a respeito disso, né? Faça isso, siga isso, que tua vida vai mudar, minha vida mudou. Ok, é muito bom, não estou nada contra esses livros. Mas quando você olha para aquele que não muda, para aquele que é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, é que acontece a nossa principal mudança. Vamos colocar em pé? Convidar você a fechar os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está aqui. E essa noite, Pai, nós aprendemos um pouco a respeito da verdadeira mudança, ou a grande mudança. Nós aprendemos nessa noite, Pai, que a mudança, por muitas vezes, ela não é fácil. É necessário a gente abrir mão de alguma coisa. É necessário a gente estar disposto a pagar o preço para que ela aconteça. Nós aprendemos nessa noite, Pai, que existem mudanças boas e mudanças ruins. Quantas pessoas hoje em dia, Pai, têm mudado como Jonas mudou, mas não mudando para Nínive, mudando para o mais distante de Nínive. Estão mudando através das suas escolhas e as suas decisões, das suas próprias escolhas e decisões, e não das escolhas que o Senhor tem para elas. Pai, nós aprendemos nessa noite que a verdadeira mudança vem daquele que é imutável, o Senhor, Pai. E nós pedimos que o Senhor possa conduzir a nossa mente, o nosso coração, no Teu querer e na Tua vontade, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode apresentar diante do Senhor nesta hora. Amém? Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo
fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de
Amém. Alguns recadinhos antes da gente finalizar. Já vou convidar o Luciano para vir aqui na frente. Chega aí, Luciano. Recadinho também, irmãos. Relatório financeiro está ali em edital. Dá uma conferidinha lá nos dízimos, nas ofertas, onde está sendo usado os recursos da igreja. Depois dá uma conferida ali. Qualquer dúvida pode falar com o tesoureiro, pastor Carlos, amém? Mas vamos orar pela vida do Luciano, que hoje está fazendo mais um aninho de vida, né, Luciano? Pode chegar muito perto aí, mas vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos para cá. Tivemos mais algum aniversário essa semana? Não, né, o Francisco? Acho que é só esse aí, né? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida do Luciano e pedimos, Pai, que as tuas bênçãos repousem sobre ele. Que esse novo ano, Pai, seja um ano de paz. Seja um ano onde ele esteja guardado, Senhor, na tua presença e na tua palavra. Que o Senhor use a vida dele, que a cada dia a mudança no coração dele venha do Senhor, do teu querer e da tua vontade. Que esse novo ano seja um ano de muita paz, de muita prosperidade, da tua bênção, a tua presença sobre ele, em o nome de Jesus. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, obrigado, Luciano. Depois eu dou um cumprimento assim, porque não pode abraçar, né? Irmãos, infelizmente as crianças ainda não podem estar aqui conosco. A gente teve uma mudança no decreto, mas ainda não está permitida a presença das crianças. Isso é muito difícil para nós que somos pais, né? A Valéria mesmo não está podendo vir, ela fica em casa com os pequenos. E eu sei que aqueles que são pais, muitos não estão vindo por conta disso. Eu até ouvi essa semana um pai que ele falou o seguinte: ó, se meus filhos não podem ir, eu não desejo estar lá. Mas ele não estava falando de igreja, ele estava falando de shopping e de outras coisas assim. É porque realmente é muito difícil para nós que somos pais não termos os nossos filhos juntos. Nós estamos orando para que o Senhor mude essa realidade, essa situação. Estão falando de segunda onda, está repreendido em nome de Jesus. Não vai ter nenhuma segunda onda no Brasil. Eu espero isso para a honra e glória do nosso Deus. É por conta disso que nós começamos a fazer esses vídeos para as crianças. Estamos soltando ele todas as semanas nas redes sociais. E se você quiser receber, eu acho que a Valéria está mandando pelo WhatsApp também. Mas continuem orando para que toda a igreja possa estar reunida aqui para a honra e glória do nosso Senhor, para que a gente possa estar um pouquinho mais perto no momento em que for o momento correto, amém? Estamos orando por isso. Agradeço a Deus pela sua vida. Quero deixar um recadinho que você é muito bem-vindo todas as vezes que quiser. Só nos avise com antecedência pela quantidade de cadeiras aqui que acaba sendo limitada. Você que está ouvindo essa ministração, esse culto pela internet, também é muito bem-vindo. Mas é importante, né, enviar o nome antes para a gente poder ter os lugares certinhos aqui dentro da exigência aí do decreto. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse culto. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui e pedimos que o Senhor continue nos abençoando no decorrer dessa semana. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas alçadas diante do Senhor, que sejam usadas na pregação e propagação do seu Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, use esta igreja e a vida de cada irmão, de cada membro, Pai, como instrumento nas suas mãos para proclamar o teu Evangelho, e que o Senhor está aqui, ó Pai. O Senhor é vivo e vive em nossos corações. Que essa semana seja uma semana de muita paz, uma semana onde estejamos protegidos, guardados pelo Senhor, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, guardados, protegidos pelo Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Não pode dar um abraço ao irmão que está do lado, mas que Deus abençoe muito a sua vida e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.